Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Dizem que de médico e de louco, todos têm um pouco. Você certamente já ouviu falar desse ditado. Pois bem, eu não apenas diria que de médico e de louco todos temos um pouco, mas também de filósofos. Isto mesmo, todos somos filósofos, ainda que não saibamos. Aliás, quem falou isto foi Antonio Gramsci, um famoso filósofo italiano morto em 1937. Veja o que ele escreveu. É preciso destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil, pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo, é claro, os limites e as características desta filosofia espontânea peculiar a todo o mundo. Assim, é possível ver uma filosofia, ainda que não acadêmica, no comportamento de todo mundo. Essa filosofia pode estar contida na linguagem que o sujeito usa, no conjunto de valores que ele defende, nas suas opiniões acerca da vida, dos valores, na sua opinião acerca de Deus. Agora, Gramsci era comunista e, logicamente, cristãos conservadores devem ler criticamente as suas palavras para ver aonde elas se encaixam ou não com o contexto teológico mais, digamos assim, conservador do cristianismo. Então, de princípio, em que pesem as diferenças de opinião que podemos ter de Gramsci, eu acho que é muito pertinente as suas observações acerca da universalidade do filosofar e também a necessidade de consciência crítica perante o mundo em que vivemos. Isto é muito importante, especialmente em um ambiente religioso que se diz regido pela revelação divina contida na Bíblia. Eu digo isto porque existe uma tendência muito forte, e os religiosos não estão isentos dela, de, por comodismo, evitar um pensamento reflexivo acerca da vida. Talvez por isto muitos não gostem de ser comparados a filósofos. Existe por aí a ideia de que o filósofo é um doido fazendo perguntas que ninguém tem interesse em responder. E ninguém quer ser comparado a um doido. De fato, nem todos, é claro, se sentem inclinados a refletir sobre assuntos classificados como filosóficos. Eles preferem consumir o seu tempo em luta diária, vivendo um dia de cada vez, sem se preocupar com questões que parecem super óbvias ou desnecessárias. Afinal, a vida é muito curta para perdermos tempo com perguntas difíceis. Aparentemente, passa-se a impressão de que são os que não têm mais o que fazer que se preocupam com assuntos como: qual a natureza da realidade? O que significa ser humano? Podemos ter certeza de alguma coisa neste universo? De onde viemos? Para onde vamos e o que estamos fazendo aqui? O que creio é realmente a verdade? A minha recepção ou percepção do mundo em redor é real ou é ilusória? Essas perguntas e outras podem ser incômodas e irritantes. Ocorre, no entanto, que mais cedo ou mais tarde, todos nós deparamos com estas questões em nossa vida. Pode ser no momento em que nasce uma criança ou que morre um ente querido. Pode ser também no momento de medo ou depressão. Não é por menos que o sábio Salomão, que viveu no 10º século a.C., escreveu um intrigante e estranho conselho. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4. Palavras complexas, não é isso? Agora, o que Salomão quis dizer com estas palavras? Simples. Se não aprendemos na bonança a fundamentar as nossas crenças, corremos o risco duplo de vivermos alienados da realidade, achando que tudo é só festa e, pior ainda, não estarmos preparados para o momento do embate. Como assim, embate? É simples de entender. Mesmo nós que somos religiosos, podemos nos deparar com situações em nossa vida que colocarão em prova os fundamentos daquilo que dizemos acreditar.
Logo, se não estivermos prontos para esses momentos, poderemos partir da crença para a descrença, da certeza para a dúvida absoluta, da esperança para o desespero. Eu mesmo já conheci pessoas crentes que num dia eram tremendamente fundamentalistas e conservadoras em sua doutrina, mas apenas 2 dias depois, devido a uma provação ou a uma adversidade qualquer, perderam completamente a sua fé no cuidado de Deus e passaram até a amaldiçoar o nome de Cristo. Foi por isto que Salomão escreveu estas palavras, mas cuidado! O sábio da Bíblia não está incentivando ninguém a ser um dark masoquista, frequentador de velórios, que jamais sorri ou participa de festa alguma. Não é nada disto. Ele está apenas nos alertando de que não deixemos que os bons momentos se tornem uma corrente de alienação para as grandes questões da vida. O escritor e historiador da arte Max Friedlander escreveu: O olho pode até dormir bastante, mas isso apenas até que o espírito o desperte com uma pergunta desconcertante. Essas palavras são muito verdadeiras, você não acha? Pena que, por um lado, existe o comodismo de achar que tudo o que nos ensinaram ou assumimos como verdade pode ser algo que assumimos apenas por tradição, mas isto é algo questionável. Trata-se daquela fina ironia feita por Descartes no prólogo do seu Discurso do Método, no qual ele diz: O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Noutras palavras, o que o filósofo está dizendo é que todo mundo acha que tem este bom senso e está seguro e satisfeito com seu conjunto de valores. Mas na hora do embate, a maioria das pessoas não sabe justificar racionalmente por que acreditam nisto e não naquilo. Por outro lado, existem aqueles que nunca estão satisfeitos com aquilo que se lhe apresentam. Eles sempre estão buscando uma novidade, nunca se contentam com aquelas ideias que já estão fundamentadas e justificadas. Sem contar os que mal sabem no que acreditam ou por que acreditam, mas mesmo assim saem criticando todas as ideias que aparecem pela frente, especialmente as mais antigas, com traços mais conservadores. Já dizia o filósofo Blaise Pascal: saibam ao menos que religião combatem antes de combatê-la. Eu faço menção desse pensamento de Pascal porque é importante que se esclareça que, modernamente, existe um certo senso comum, digamos assim, imposto tanto pela modernidade quanto pela mídia contemporânea, segundo o qual é bom ter um pensamento crítico, isto é, uma negação absoluta dos antigos pilares, especialmente os pilares da religião. Mas isto, meu amigo, é preconceito e não filosofia. Agora, de tudo isto, temos ainda o fato de que, de acordo com a própria Bíblia, o exercício de fazer perguntas acerca da vida, de se assombrar com a maravilha da existência, é algo que faz parte do nosso próprio ser, que nos foi dado pelo Criador e, portanto, devemos desenvolvê-lo. Veja, por exemplo, o que diz o salmista: Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Platão também proferiu palavras muito semelhantes ao dizer: A admiração é a verdadeira característica de um filósofo. Logo, a filosofia não poderia ter outra origem senão esta, a da contemplação. E sobre isto temos o complemento de Aristóteles, que também escreveu: Em todos os tempos, os homens sempre começam a filosofar a partir do assombro, da admiração. Sendo assim, eu posso dizer, tanto com base na Bíblia como no que esses pensadores escreveram, que um filósofo não seria um doido, mas sim aquele que faz perguntas com o fim de obter a verdade última acerca de todas as coisas. Já que falamos nisto, você sabe de onde veio a palavra filosofia? A maioria de nós sabe que filosofia é a junção de 2 palavras gregas, philos mais sofia, que quer dizer amigo ou amante da sabedoria. Mas o que poucos sabem é como esta palavra foi formada. Dizem que foi Pitágoras que a utilizou pela primeira vez, dando-lhe a mais antiga definição que conhecemos. Quem nos dá essa informação é Cícero e Diógenes Laércio, 2 conhecidos escritores romanos. Pois bem, dizem que Pitágoras estava assistindo os Jogos Olímpicos
Então o príncipe de Pilos, chamado Leon, se aproximou dele, perguntando como ele mesmo se definia. Afinal de contas, muitos diziam que Pitágoras era um dos grandes sábios da humanidade. Talvez por modéstia ou por ironia, ele afirmou que não era um sábio, mas um amigo da sabedoria. Ou, como diria em grego, um philos sophia. Philos, amigo, amante, sophia, sabedoria. Diz o relato que o príncipe nunca tinha ouvido aquela palavra, philos sophia, então pediu a explicação dela. Pitágoras respondeu o seguinte: a vida, príncipe Leon, pode muito bem ser comparada a esses jogos que estamos vendo. Na multidão aqui reunida, alguns vieram à procura de lucros, outros foram trazidos pela esperança e ambição da fama e da glória. Mas, entre eles, existem uns poucos que vieram para observar e entender tudo o que se passa aqui. Com a vida, acontece a mesma coisa. Alguns são influenciados pela busca da riqueza, enquanto outros são dominados pela febre do poder e da dominação. Mas os melhores dentre os homens se dedicam a descobrir os segredos da natureza. Esse tipo de homem, concluiu Pitágoras, é o que eu chamo de filósofo, pois, embora nenhum homem seja completamente sábio em todos os assuntos, ele pode amar a sabedoria e assim tê-la como a chave para os segredos da natureza. Desde este tempo, a palavra filosofia, então, foi usada normalmente, embora até hoje ainda existam certas indefinições quanto ao que viria realmente a ser um filósofo. Só para constar, nessas indas e vindas semânticas, a palavra filosofia na Idade Média chegou a ser um termo do vocabulário da alquimia. Foi a chamada pedra filosofal ou lapis philosophorum em latim, uma substância supostamente usada na tentativa de transformar metais em prata e ouro. Noutros idos, filosofia também foi associada misticamente a um certo elixir que prolongava a vida e curava todo tipo de doença. Mas para nós que aqui estamos, filosofia é uma arte e uma carreira acadêmica ao mesmo tempo. Aliás, uma carreira acadêmica de conteúdos bastante profundos. E para os religiosos que são confrontados com questões filosóficas, uma questão muito importante surge no cenário dessas discussões. Sabe qual é? E quanto à fé? Estaria a fé religiosa indo no rumo oposto ao da razão? Muitos pensam que sim, que existiria uma ruptura natural entre crença e racionalidade, e que a filosofia pertenceria à racionalidade, ao passo que a fé, a crença, seria domínio da religião. Logo, ambas não poderiam jamais estar associadas entre si. Nada, porém, estaria mais longe da realidade. É claro que o racionalismo nasceu com um viés tremendamente antirreligioso e anticredo. O racionalismo, apenas para lembrar, foi um movimento surgido na Europa a partir do século XVII e meados do século XVIII, onde filósofos e cientistas levantaram de vez a bandeira contra as crenças religiosas da antiga Idade Média. Esse período foi chamado de Era da Razão e os seus proponentes, os racionalistas. Para muitos deles, a fé era o principal objeto a ser combatido ou rejeitado pela razão humana. Essa disposição de alguns intelectuais europeus resultou numa má compreensão do assunto da fé, que atinge tanto ateus quanto religiosos. Deixe-me explicar primeiro o que disse um ateu a esse respeito. Preste atenção nas suas palavras. Trata-se de Bertrand Russell, um dos mais céticos e influentes escritores do século XX. Veja o que ele escreveu. Onde há evidência, ninguém fala de fé. Nós não falamos de fé quando dizemos que 2 mais 2 são 4, ou que a Terra é redonda. Nós somente falamos de fé quando queremos substituir a emoção pela evidência. Você prestou atenção nessas palavras? Então vamos analisar um pouco o que o Russell escreveu. Em primeiro lugar, quem disse que não preciso de um pouco de fé para aceitar, usando o exemplo que ele deu, que a Terra é redonda? Tudo o que sei a esse respeito vem de citações, fotos e descrições feitas por outros. Eu, particularmente, nunca estive no espaço sideral para ver com os meus próprios olhos que a Terra é exatamente assim como mostram essas imagens. Logo, a afirmação de que a Terra é redonda depende de certo grau de fé no depoimento daqueles que assim me disseram. O mesmo se dá com a Bíblia Sagrada.
Veja, nós não fomos também testemunhas oculares dos relatos que ela contém, mas da mesma forma que cremos no depoimento de astrônomos e físicos acerca do espaço sideral, há razoáveis argumentações para crermos no relato dos profetas e em vários programas Evidências nós já apresentamos essas argumentações. Agora veja, por outro lado, a própria postura contraditória de Russell neste outro depoimento também de sua autoria. Acredito que quando morrer, apodrecerei e nada do meu ego sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida, mas desdenharia estremecer de pavor diante do pensamento da aniquilação. A felicidade não deixa de ser verdadeira porque deve necessariamente chegar a um fim. Tampouco o pensamento e o amor perdem seu valor por não serem eternos. Você percebeu a contradição? É curioso como um filósofo tão cético tenha começado a sua frase com a declaração "eu acredito que". Ora, o que é acreditar se não ter fé em algo que não se vê? E note que aqui, ao invés de usar o ceticismo que sempre marcou a sua filosofia, Russell prefere afirmar uma certeza. Não há questionamento, e sim uma forte convicção ou fé na certeza de que nada do seu ego sobreviverá depois da morte, nem mesmo através de uma ressurreição. Mas ele disse isso sem ter experimentado a morte. Então, como poderia estar tão seguro quanto ao que ocorre depois que morremos? Afinal, esta não é uma experiência como 2 e 2 são 4, que ele mesmo mencionou como perfeitamente evidenciável. Estaria o próprio Bertrand Russell caindo naquilo que ele tantas vezes criticou? Será que ele mesmo não estaria, neste caso, trocando a evidência pela emoção? Mas, como eu falei anteriormente, erros conceituais semelhantes aos dos ateus no que diz respeito à fé também acontece com aqueles que são cristãos, que também pensam que não pode haver qualquer relacionamento entre fé e razão humana. Isto mesmo no ambiente do cristianismo, há pessoas que fazem uma distinção entre fé e razão. Aliás, fideísmo é o nome que se dá para essa escola de pensamento que coloca a fé como um elemento independente e até mesmo hostil à razão humana. Esta forma de pensar nos remete aos tempos de Tertuliano, um escritor cristão do 2º século de nossa era, que já naqueles idos era adepto do antirracionalismo. Alvin Plantinga, um conceituado filósofo de nossos tempos, definiu a postura fideísta nos seguintes termos: trata-se de uma confiança exclusiva ou básica, que se sustenta apenas na fé, acompanhada de uma consequente depreciação da razão humana no que concerne ao entendimento das verdades religiosas ou filosóficas. Noutras palavras, para o fideísta, a fé, mais do que a razão, é o que precisamos em termos de assuntos filosóficos ou religiosos. Essa desconfiança para com a razão humana não é gratuita. Ocorre que, num outro extremo igualmente perigoso, existe os que pensam poder prescindir da fé para aceitar verdades acerca de Deus e que a razão por si só se basta. Ou ainda os que pensam que a fé deve ser submetida aos ditames da razão humana. Ou seja, aquilo que a fé afirma, mas que a razão nega, não pode ser verdade. A razão sempre deve vir em primeiro lugar. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas a razão diz que não entende isto, então tudo não passa de uma lenda. Ora, nada disso faz sentido. A física quântica, só para ilustrar, está aí para mostrar quantas coisas ocorrem ao nosso redor e que simplesmente não fazem o menor sentido à nossa racionalidade. Isto é, não fazem sentido em relação às limitações racionais do momento em que estamos. E por que não aceitar a mesma coisa em relação às verdades mencionadas por Deus? O fato de eu não conseguir explicar algo racionalmente no momento em que estou não torna aquilo necessariamente uma lenda ou, como disse Bertrand Russell, um sentimento que nega a evidência. Agora, é importante afirmar que a fé pode até não ser racionalista, mas ela é razoável, ou seja, ela não está presa aos contornos da razão humana, mas é moldada pelo bom senso e a capacidade humana de raciocinar. Devemos nos lembrar que foi Deus quem criou o homem com a capacidade intelectiva.
e que é desejo do próprio Criador que usemos essa capacidade para refletir, para pensar. E o que é uma boa ideia senão a possibilidade aberta por Deus para o nosso relacionamento com o transcendente? Assim, devemos partir do pressuposto de que, se Deus existe e nos ama, Ele se revela, e esta revelação chega até nós numa roupagem humana, isto para que a gente possa entendê-la e ser transformado por ela. Afinal de contas, o passo inicial de uma revelação deve ser sempre de quem está acima, daquele, enfim, que é superior. Portanto, tudo começa com a revelação divina, que é a automanifestação de Deus ao homem na história dos homens. Esta manifestação se deu através das palavras, ações e agentes humanos e, principalmente, através da encarnação do Logos, que é Jesus, o Messias. A outra parte desse processo, que, como dissemos, começa com Deus, é a resposta que o ser humano dá. Veja esse texto. Quem te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quem escreveu isto foi Agostinho de Hipona, que viveu no 4º século depois de Cristo. O que ele quis dizer é que o Criador muniu o ser humano de livre-arbítrio e capacidade intelectiva de perceber a revelação. Mas ambas são exercidas através da fé. E o que é a fé? É o ato humano seguido da livre resposta à graça reveladora de Deus. Veja que interessante o jogo de palavras que se pode criar a partir da etimologia latina usada nestes antigos escritos da teologia. Deus faz a sua proposta, em latim, prosponere, isto é, colocar diante de, e o homem dá a sua resposta, a responere. Deixe-me explicar numa imagem o jogo de palavras latinas que você viu. É como se Deus colocasse uma mesa, proponere, pôs algo. E sobre esta mesa, Ele se oferece para que nós possamos depositar o pesado objeto que nós carregamos. A coisa, a responere, colocar a coisa sobre a mesa de Deus. Esta mesa representa a graça e o pesado objeto que colocamos em cima dela é a nossa resposta à proposta de Deus. Não é uma imagem bonita da relação entre a divindade e o nosso desejo por conhecimento? Quanto à razão, esta não pode ser tomada como um sinônimo perfeito da fé, nem mesmo como antônimo natural dela, embora em alguns momentos ambas pareçam conflitar-se. A grande aporia da fé, isto é, o seu grande paradoxo, é que ela pretende ser absoluta, mas se fundamenta em fatos históricos que são reinterpretados pelo testemunho humano. Assim, a fé se diz imediata, mas também tem de ser mediada pela história dos homens. E as evidências? Aonde elas entram? Ora, as evidências são um elemento prévio que concede autoridade à nossa crença para continuarmos crendo naquilo quando estivermos diante de situações sem aparente resposta. A evidência prévia de que tal construtor é honesto e competente é o que nos faz crer em seu trabalho. Mesmo que não entendermos algumas coisas que ele faz, continuamos crendo nele. Afinal de contas, ele é o especialista, nós não. E você não discutiria com um especialista, não é mesmo? Agora, imagine que, ao invés de um conceituado especialista, você encontre um desconhecido bêbado que se oferece para construir a sua casa. Você creria nele? É claro que não. E por quê? Simplesmente porque ele não deu nenhum indício sequer de sua competência. Confiar em suas mãos para construir a sua casa não seria fé, seria fideísmo, isto é, uma fé cega que acredita em qualquer coisa sem qualquer disposição para verificar o fundamento daquela crença. Então, repetindo para ficar bem claro, a fé é o conteúdo ou sentimento que usamos para preencher racionalmente a lacuna daquilo que não entendemos. Assim, podemos concluir o nosso programa de hoje com um pensamento de Santo Agostinho de Hipona, que escreveu o seguinte: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor ainda. Esse pensamento é muito interessante. Então, enfim, poderíamos dizer em última instância que a fé é uma livre resposta
Aliás, uma resposta consciente e racional a uma proposta verificável que vem da parte de Deus. Portanto, desenvolva o ministério da fé. Isto mesmo, desenvolva a sua fé. Você vai ver que muitas bênçãos virão deste exercício. Você não se arrependerá. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um programa Evidências aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!